todos. Money Report, em mais um de seus Money Talks, conversa agora com o advogado gaúcho Daniel Baio, sócio do escritório Silveiro Advogados. Daniel é especialista na área de insolvência e reestruturação de empresas, e ele vai nos falar sobre aspectos do PL 4458 de 2020, a chamada nova lei de falências. Daniel, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Como vai, meu caro? Obrigado, uma honra poder estar falando hoje aqui com vocês nesse canal. Meu caro, vamos direto ao ponto. O que há de modernizador nesse novo PL? Bom, a gente aqui está falando de uma lei que passou por vários projetos, várias minutas, e veio a ser sancionada ali no dia 24 de dezembro. É a Lei 14.112, e ela faz modificações bem relevantes no 11.101, que é a antiga Lei de Recuperação Judicial e Falências, já antiga de 2005, né? Ela tinha 15 anos de vigência. Ela, dentre as várias minutas, acabou que o PL 6229, lá da Câmara dos Deputados, com um protagonismo importante do deputado Hugo Leal, ganhou força e veio a ser aprovado, veio a ser sancionado, e hoje é a lei que a gente tem aí para se deparar e conversar, né? Ela é uma lei que modifica substancialmente esses institutos. A gente diz que na recuperação ou na insolvência tem três grandes tripés: a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. E ela, de alguma forma, contempla modificações importantes nesses três aspectos, né? Difícil dizer o que tem realmente de inovador, porque a gente também percebe uma série de alterações de dispositivos que acabam justamente tendo viés de consolidar o que a jurisprudência já aplicava, né? Então, assim foi, por exemplo, em relação às próprias noções de consolidação processual substancial, produtor rural, a constatação prévia, a possibilidade de suspender a Assembleia Geral de Credores, encerrar previamente recuperações judiciais. Então, uma série das alterações acabam sendo, digamos assim, reflexo de aplicação que o judiciário já dava a esse contexto de insolvência. Mas sim, não podemos negar, alguns dispositivos eles têm um quê mais inovador, né? Talvez, para mim, ponto mais caro, mais sensível, que diz respeito a tentar proteger com mais força o financiamento das recuperandas, a injeção de novos recursos, new money. Então, tem dispositivos, os 69A e seguintes, que regulam para trazer tranquilidade a essa injeção de recursos. Isso sim tem o condão de poder fazer os processos funcionarem de maneira mais satisfatória. Na falência tem a previsão de fresh start, que é a ideia de poder dar celeridade a esse trâmite falencial, que não fique um processo muito moroso, que se venda rápido os ativos, pague rapidamente também credores e se permita que o empreendedor possa, de alguma forma, se soerguer e voltar à ativa. É uma mentalidade diferente aqui do que a gente tinha na aplicação da lei desses últimos anos. Alguns outros dispositivos também com relevo. Então, assim, possibilidade de implemento de dívida fiscal, usando prejuízos acumulados fiscais, isso é importante. Insolvência transnacional, muito baseado no que o Citral já pregoava. A própria ideia de simplificar, eventualmente, o trâmite de aprovação. Então, tem a possibilidade de fazer um termo de adesão que suplante a Assembleia, ou nas assembleias, conforme for o trâmite. A gente tem também uma condição mais recente dos credores apresentarem um plano. Em linhas gerais, é isso. A gente tem uma alteração substancial da lei, que, por um lado, reflete o que o judiciário já aplicava, por outro, sim, traz uma série de novos dispositivos que, ainda assim, vai depender de uma aplicação prática e, obviamente, que de uma tomada de posição do judiciário sobre esses institutos. Meu caro, o que os vetos presidenciais eles alteraram em relação ao projeto inicial e também, assim, no seu ponto de vista, de maneira muito sucinta, o que os parlamentares poderiam ou deveriam apresentar para tornar esse arcabouço mais interessante, que facilite os negócios, dê celeridade aos processos? Sempre tendo em vista isso, por favor. A gente sabe que o processo deliberativo de uma lei como essa é muito sensível. Ela envolve uma série de stakeholders, muita gente envolvida, interesses conflituais. Foi assim lá, quando a Lei 2005 vinha sendo travada, conversada para entrar em vigor. Então, o que é o interesse da Fazenda, o que é o interesse dos bancos, o que é o interesse dos demais fornecedores, das recuperandas, né?
é um processo muito sensível. Me parece que os vetos foram infelizes. Tá? Foram poucos vetos, foram não mais do que 7, mas em linhas gerais, 2 pontos importantes foram atacados pelos vetos presidenciais. Eu acho que são pontos sensíveis, a gente até pode comentar que ainda tem um trâmite, né? Esse jogo não está jogado, ainda pode ter uma evolução disso dentro ainda do Congresso. Mas, em linhas gerais, a própria posição que a Fazenda passou a tomar nas recuperações judiciais, eu acho que é uma posição muito, muito prejudicial. Porque quando se conversava sobre aquele dispositivo que remanesceu da Fazenda eventualmente vir a pedir falência de um plano fiscal de adimplemento inadimplido, tinha outro lado da moeda. O outro lado da moeda era que a Fazenda passaria a não mais tributar os haircuts. O que é haircut? É muito comum nessas negociações que credores e devedores combinem em redução de dívida. Eu devo 100 moedas, vou pagar em 50. O que a Fazenda dizia? Olha, na verdade, essas 50 moedas perdoadas é uma receita da empresa que tem que ser tributada. Isso é muito ruim, porque aqui a gente está falando de um ônus que sofre uma divisão equilibrada entre credores e devedores e vem a receita e quer tributar isso. Então, o que aconteceu? Veio o presidente e vetou esse dispositivo que dava a entender que não poderia ser tributado o haircut. Então, fica um lado da moeda, que é o lado da Fazenda ganhar força e pedir falência, e o lado que, de alguma forma, colocava na balança esses vetores, acabou saindo. Então, o Congresso ainda pode se deparar sobre isso, né? Eles têm um prazo de 30 dias em sessão conjunta, por maioria absoluta, para poder deliberar sobre os vetos. Tem ainda um outro veto, que eu acho que ele tem um efeito muito mais de insegurança do que de realidade jurídica, tá? Que é o veto que diz respeito às UPIs. Existe um dispositivo muito importante na lei de recuperação judicial, que é a possibilidade da empresa segregar patrimônio e considerar ele uma unidade produtiva isolada. É uma máquina esterilizadora de ativos, ou seja, eu segrego um ativo e coloco no mercado, o mercado compra porque sabe que esse ativo vale e não carrega com ele nenhum tipo de passivo. As UPIs foram muito importantes nesses 15 anos de vigência da lei, e a UPI tinha a previsão lá num parágrafo único que dizia que não tem nenhum tipo de cessão, inclusive tributária. Veio o reformador e tentou trazer um pouco mais de clareza para isso, dizendo nenhum tipo de sucessão, aí fala de problemas ambientais, administrativos, penais, assim por diante. E o presidente vetou essa alteração. Então, poderia parecer que, bom, então agora a UPI ela não está mais sendo carregada sem sucessão. Isso não é verdade, ela continua ainda. O presidente não tem condições de vetar o que a lei aprovou lá em 2005. Ele tem condições de vetar o que foi agora reformado pelo Legislativo. Então, segue a redação anterior, que já trazia proteção, né, porque dizia que nenhum tipo de dívida carregaria no patrimônio, inclusive tributária, e eu espero que o Judiciário possa seguir com o entendimento que ele já vem aplicando, que isso sim é muito importante no mercado, porque, André, o ponto mais sensível nas reestruturações de dívidas é fazer o mercado olhar com bons olhos determinados ativos e apostar nessas empresas. Quando vem um arcabouço legal e protege, dizendo esse ativo ele está isento de qualquer responsabilidade, ou essa empresa ela tem condições de se erguer, é como se fosse um tratamento orgânico que fizesse bem para todo o sistema. Não estou dizendo isso que não tem casos de falência, sim, existem casos de falência, mas as recuperações elas têm que poder acontecer com mais tranquilidade numa seara política e econômica de intranquilidade. Então, eu acho que o nosso papel como advogados e, eventualmente, até o papel do Congresso e do Judiciário, com ainda mais força, é poder trazer um ambiente de segurança para que essas restaurações possam acontecer de uma maneira contente. Né? Daniel, muito obrigado. O Money Report agradece a sua participação, a sua contribuição e seus esclarecimentos. Vamos conversar outras vezes, eu tenho certeza. Eu acho que essa discussão da nova lei de falências está longe de acabar. Nós temos no mínimo até 13 de março, quando o parlamento vai apresentar, o Congresso vai apresentar as alterações, as eventuais alterações. Isso, a lei está em vigor já. Ela foi publicada, sancionada lá 24 de dezembro. Então, 30 dias contaram, ela já começou dia 23 a ter a vigência, mas sem prejuízo disso que você menciona bem, do Congresso poder se deparar sobre os vetos. Mas a gente tem uma lei posta. Só para, digamos assim, nesse sentido, para trazer alguma segurança, acho importante mencionar que nesses 15 anos de vigência, o Judiciário foi protagonista. Então, ele foi relevante para poder trazer esse ambiente de segurança. Independentemente do que o Congresso diga sobre os vetos, ainda assim,
tem ainda a possibilidade do judiciário vir a trazer segurança, certeza, para poder fazer isso que você mencionava bem, de os negócios se erguerem, gerar empreendedorismo e uma nova mentalidade aí para esse contexto de insolvência. Legal, Daniel. Muito obrigado, até a próxima. É isso, eu que agradeço. Forte abraço, fico sempre à disposição.